Fala, meus nobres, sejam bem-vindos aí à Threads TV. Hoje nós temos um tema muito importante aí que está gerando muito conflito, muita briga, muita enquete, que é Lúcio Gonçalez contra Matheus Rossetto. Quem deve ser o titular? Então, pessoal, a gente resolveu fazer um tema que tá todo mundo comentando agora sobre quem deve ser titular ali na segunda volância ali do Atlético Paranaense. Se é o Lúcio Gonçalez, o argentino, ou o Matheus Rossetto. Então a gente resolveu fazer esse programa especialmente aí para isso. Vamos dividir em quadros aí essa discussão. Vamos começar aí. Lúcio Gonçalez, com um cara que gosta muito do Lúcio. Adé, por favor. eu gosto muito do Lúcio porque eu acho que ele é um cara importante, principalmente dentro do grupo. Vou deixar claro que eu não tô aqui defendendo o Lúcio Gonçalez com relação ao Rossetto. Quero só falar o que eu acho que ele é bom. Eu acho que no grupo todo mundo sabe que todo mundo gosta dele, então ele é um cara que ele tá no time mais por merecimento nesse tipo de coisa, assim. Eu acho que para ele entrar no time, no meu entendimento, ele seria com aquele esquema de 3 volantes que eu acho que até o Fabiano Soares nem nunca usou, que o Eduardo Batista usava mais, sendo ele o segundo volante com o Rossetto na frente. Então, se for 2 volantes só, eu acho que o Rossetto tem que ser titular, mas eu acho que ele é um cara importante e eu acho que pro resto do ano, eu inclusive acho que ele vai continuar ano que vem. Eu acho que a diretoria vai renovar o contrato com ele, porque afinal ele é titular do time, e a gente estava vendo, né, Fusca, que sempre que ele está disponível para jogar, ele joga. E eu acho que no começo do ano, quando a gente falava um pouco mais dele, ele entrou naquele marasmo, assim, de que até quando ele ia bem, os caras falavam que ele ia mal. Então, eu acho que teve um momento do Lúcio que o pessoal começou a pegar muito no pé dele. Eu acho que agora não é o caso. Acho que até no jogo contra o Fluminense eu achei que ele foi bem. Ele fez a falta ali que originou depois o gol, mas eu acho que antes do gol ele tava jogando bem. Até assisti o jogo com o Dracão da Massa, e atrás dos piá ali na cadeira dele tem um cara que odeia o Lúcio. O cara xinga o Lúcio o tempo inteiro. Daí o primeiro lance do jogo, o Lúcio errou um passe e o cara xingou. E daí no resto do primeiro tempo a gente ficou tirando sarro porque o Lúcio começou a acertar todos os passes daí. Até foi um bom jeito de equilibrar isso aí, porque o cara não falou mais durante o primeiro tempo, só daí quando o Lúcio fez a falta. Bom, eu concordo com você, né? A gente tava vendo mesmo, enquanto o Lúcio está disponível, o Lúcio joga, né? No Campeonato Brasileiro foram 15 jogos, em 11 ele foi substituído, mas em nenhum ele ficou no banco, nenhum ele começou no banco, né? Ou seja, né, se ele tá disponível, ele vai jogar. É algo que me parece muito claro que talvez fique até o final do ano, né? Apesar de, né, a gente já vai falar aí, a minha opinião é um pouco diferente. O Lúcio também eu acho muito importante no grupo, né? Ele é bom de resenha, e alguns jogadores já comentaram isso conosco, né? Um cara líder, super campeão na carreira inteira, porém a gente já tá vendo que tá chegando ao final, né? A carreira tão vitoriosa do Lúcio, né? A gente não queria que chegasse numa posição ruim, né? Que ele começasse a ser xingado pela torcida mais do que já é por alguns, né? E tudo mais. O Lúcio é um jogador importante, né? Quando ele talvez não tenta inventar muito. Eu acho que o Lúcio às vezes tenta uns passes muito em profundidade, tenta fazer algumas inversões de jogo que às vezes dão errado, né? Mas ele é um jogador que marca muito, pressão alta, né? Como falava o Eduardo Batista, né? Naquela época. Ajuda, eu acho que mais o ataque até do que a defesa, né? É um ponto que também a gente vai entrar no Matheus Rossetto depois, que ambos talvez tenham esse defeito, né? Como segundo volante, mas eu acho que o momento não é do argentino, né? O momento é do jovem aí, a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre ele. Eu acho aí, para fechar o assunto Lúcio Gonçalez, é importante o que os dois colocaram, né? Eu acho muito importante a parte muito mais no que ele pode agregar ao elenco ali também pela liderança, para essa resenha toda que os boleiros fazem. Eu acho muito legal que ele faça isso. É importante que os jovens da posição dele aprendam com um cara multicampeão, né? Que está
tá aí, acho que é o segundo argentino com mais títulos aí no futebol, né? Só perde pro Messi, só né? ele mesmo. Então, ele é um cara assim que a carreira é irretocável, a gente não pode falar absolutamente nada da carreira dele. Aqui no Atlético, esse é o lado bom dele, na minha opinião. Concordo também com o que o Fusca falou e também com o que o Adé falou. Ele jogou bem, na minha opinião, o Lúcio Gonçalves, no último jogo do Fluminense, pra mim até os 30 minutos. Que ele estava ali fazendo a pressão alta, ele conseguia roubar muitas bolas quando ele faz isso. Quando ele está fazendo isso, que é aquela proteção, quando normalmente é o G2 que está lá na esquerda, ou quando é o Nicão que está na esquerda sai e ele fica, eu acho que o Lúcio vai muito bem. Eu acho que ele tem um papel defensivo muito importante ali pro time, mas daí entra numa questão que eu também não gosto, quando ele começa a inventar muito, quando ele quer tentar lançar a bola lá, ficar dando passe pra cá, quer dar muito passe de primeira, acaba matando muitos ataques do Atlético. E outra coisa que a gente não falou, que apesar dele ser um cara, entre aspas, criativo e tudo mais, tem um problema que na questão defensiva dele, ele é muito porra louca, cara. Cara, ele poderia dar uns carrinhos, cara, uns carrinhos totalmente sem noção. Totalmente sem noção. Esse carrinho contra o Fluminense foi totalmente sem noção. O cara tava com a bola dominada, mas tinha 2 jogadores à frente dele, né? E não é o primeiro carrinho que ele dá assim. Inclusive, ele deu 2 no jogo contra o Fluminense assim. Vários outros jogos que ele joga também contra o Santos. Acho que foi lá na Vila Belmiro, vários também, totalmente alheio ao jogo. Isso não gosto, né? Ele deve ter saído contra o Fluminense pelo cartão amarelo até. E é questionável essas questões do Lúcio Gonçalves. Porém, defensivamente eu acho ele mais jogador que o Matheus Rossetto. Hoje, acho que ele está mais pronto defensivamente, e claro, com a experiência e tudo mais, que o Matheus Rossetto, que falha muito ainda em algumas questões. Mas a gente já vai entrar no assunto Matheus Rossetto. Vamos passar régua no argentino. Roda! jeffersonautomóveis.com.br, entre lá no site do pessoal da Jefferson Automóveis e encontre seu carro lá, que com certeza vai ter um carro que satisfaz. Apetece. Te apeteça, exatamente. Se quiser ir pessoalmente ver os carros, lá 3 lojas na Auto Shop Curitiba para melhor atendê-lo. jeffersonautomóveis.com.br, um nome, uma tradição. Bom, então agora vamos falar da outra parte aí da discussão, né? Matheus Rossetto, inicio aí para falar Matheus Rossetto, sempre fui um defensor árduo aí dele, desde os tempinhos da Ferrinha, né? Quando ele foi emprestado, a gente já falava. Eu lembro que nós demos a exclusiva que ele ia voltar, cara, os comentários, pô, como é que vai trazer um piá desse e tal. A gente sempre manteve a calma aí, porque sabia que o piá era muito bola na base, tá mostrando agora no profissional. Tem seus erros e é sobre isso que a gente tem que falar agora, né? Para falar dos erros do Matheus Rossetto, eu acho que ele falha muito quando ele vem de costas para o ataque. Quando ele recebe da defesa logo do Everton ou dos 4 da linha de trás e ele tá de costas, ele falha muito, muito. Os jogadores até mais ofensivos da equipe adversária entendem isso e vão e tomam a bola dele muito rápido. Isso foi perceptível contra o Santos, já 2 vezes contra o Santos, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Contra a Ponte também, né? Contra a Ponte Preta também. E ele falhou mais 2 vezes também, que agora não vou lembrar contra quem. E dessas 5 falhas que resultaram em gols, né? 4 foram com ele de costas, né? E uma que foi porque ele quis enfeitar um passe ali que não precisava, ele acabou errando e causou aí o gol adversário. São números expressivos, a gente tomar 5 gols por causa disso é bem expressivo. São falhas de falta de experiência, não é uma falha técnica, é uma falha muito mais de concentração, na minha opinião. Também a falha ali que ele não tem corpo também, às vezes, para disputar com os outros jogadores ofensivos, principalmente contra um meia mais rápido, alguma coisa do tipo, e ele acaba falhando nisso aí. Mas, antes de terminar o meu ponto, a gente tem que falar ali de alguns números, né? De futebol não é só o que a gente vê em campo ali, não é só a bola na rede. Então, são números muito expressivos também de Matheus Rossetto. Então a gente trouxe aqui um key pass, que são aqueles passes chaves que mistura-se assistências e o third pass, né, que é aquele terceiro passe para gol, né. Matheus Rossetto tem uma média de 1.9 por jogo no Brasileirão em que ele joga, né, que o Lúcio Gonçalves tem 0.5, né. Ele tem a média de passes durante o jogo, ele tem 32 passes a mais que o Lúcio Gonçalves. A gente pode entrar no mérito da questão se ele passa para trás ou para o lado, mas ele passa mais, o que dá mais movimentação para o time e até abre mais a defesa adversária, pelo menos na teoria. Então quer dizer que ele seria um cara mais criativo. Então ele tem 54 passes, com o Lúcio Gonçalves tem 22.
Aqui, para mim, é o mais importante. O Matheus Rossetto acerta 91,1% dos passes que ele traz no jogo. E o Lúcio Gonçalves acerta 77%. Isso no futebol já é um número um pouco baixo. Uma estatística europeia aí, nada de 91% aí já pega. Exatamente. Outro ponto importantíssimo. Outro ponto importantíssimo, que são os lançamentos. Né? Lançamentos que eles chamam de long ball, né? Que não é só de um lado para o outro, que são lançamentos que cruzam o campo. Matheus Rossetto tem 4,4 média por jogo no Brasileirão. Lúcio Gonçalves, como o Fusca bem falou no quadro do Lúcio Gonçalves, tem muito pouco e quando ele faz erra muito. Tem só 0,5. Isso é bem questionável aí quanto a um segundo volante que tem que dar a movimentação no jogo. E falando em movimentação, eu acho que esse é o grande diferencial entre os dois hoje. Não só em número de assistências, que o Rossetto tem mais, gols no Brasileirão, que o Rossetto tem mais, mas eu acho que movimentação e abertura de defesa adversária de linhas é o que diferencia os dois. O que vocês acham? Até uma estatística que falta aí, Furlan, faltou os chutes a gol, né? O Matheus chuta, mas a gol chuta fora da área, já fez alguns gols aí, um golaço aí que tá concorrendo pra mim, Fuscas, inclusive, né? E concordo com você, o Matheus, eu acho que falta um pouquinho de concentração. Às vezes eu acho que todos os jogos que ele falhou, ele não foi bem. Já não estava bem antes dos lances capitais, mas também entrou assim avoado, né? E isso aconteceu muito pouco com o Matheus, né? Aconteceu em 5 oportunidades. Apesar de ser um número grande. Apesar de ser um número grande, mas 5 gols, cara. É um jovem que, como a gente já falou em outros vídeos, oscila menos do que os outros jovens do elenco, né? Apesar da idade ser mais ou menos igual ali entre todos aí que estão no profissional. Sim. Tirando o Matheus Anjos, que é mais novinho. O Matheus tem esse diferencial de arriscar mais no ataque, né? A gente vê ele marcando um pouco menos, mas daí é função do técnico reforçar também a zaga, né? Tem alguns volantes que nem são mais considerados volantes, por exemplo, o Elias do Atlético Mineiro, né? Outros jogadores que o William Arão do Flamengo, outros jogadores chegam com muita intensidade no ataque e conseguem fazer gols. Como corrigir isso? Tem que corrigir um pouquinho mais o setor defensivo, principalmente usando o Pavés, que é um jogador extremamente defensivo, né? Que passa bem no gol também. Chuta bem no gol, mas passa pouco da linha pro meio campo, né? Verdade. Tem que explorar um pouquinho mais o Matheus no ataque pra continuar dando certo. E eu acho que a oscilação vai continuar acontecendo, tem que acontecer em menos intensidade, né? Como a gente consegue ver. Acho que essa diferença de números que o Furlan passou é muito mais por causa da característica dos dois jogadores do que a comparação justa, assim, porque o Lúcio, ele fica muito mais na frente pressionando do que o Rossetto. Então, ele pressiona muito mais quando a gente tá sem a bola do que o Rossetto. O Rossetto tende a pegar a bola mais atrás do campo do que o Lúcio e fazer essa saída de bola que, pra mim, nesse momento do Atlético, eu acho muito mais importante do que a gente ficar pressionando lá e pegar a bola lá na frente lá e que não saber o que fazer daí com ela. Eu acho que, até pela característica dos meias que a gente tá colocando, o Rossetto tá ali no meio, ele vai ajudar muito o time nessa construção de gols que no começo do ano era uma falha nossa e que melhorou com a melhora dele, principalmente também, porque como segundo volante ali ele foi um dos melhores, se não o melhor do ano aí para o Atlético. Eu acho que essa diferença de característica é muito mais de qualquer outra coisa, muito mais que número, muito mais do que resenha de vestiário, é o que tem que fazer ele ser titular, porque ele tá ajudando muito mais, lógico que é menino ainda, tem muito que crescer ainda, eu acho que muito mais concentração, ele tende a ser, como o Fusca falou nos últimos programas aí, agora é ele, né? Agora a nossa joia da base aí, que a gente tem que, até pra torcida, tem que cuidar, tem que dar força, aí é o Matheus Rossetto. Queimar o Piá desse chave. Exatamente, e eu acho que ele tem muito pra crescer no Atlético ainda, porque o Piá é bola e tem jogado bem e tem aguentado algumas pressões que até ele não deveria estar tomando. Torcemos que ele fique também, né? Tem a sondagem da Inter de Milão aí, tem janela de janeiro que vai abrir, ano que vem. Tem a outra janela que é ainda mais movimentada, né? Que é a janela de julho, no caso, né? Julho. A de verão julho e deles. agosto, a de verão deles. Então, torcemos aí que o Matheus Rossetto fique e brilhe aí como a gente espera que ele venha brilhar. Ele já vem jogando muito bem, mas eu acho que ele pode chegar um pouquinho mais longe aí.
Tirando, talvez corrigindo esses pequenos erros. Pequenos não, a gente já falou. São erros ali complicados, não pode ter, mas querendo ou não, para a construção do jogo, ele traz aí um benefício muito bacana aí pra nós. O Fabiano Soares até falou na coletiva, né? Perguntaram sobre a sondagem e tudo mais, ele falou que o Matheus ainda não tá pronto pra Europa, né? Tem que corrigir algumas coisinhas aí. Também é basicamente o que a gente comentou até agora. É isso aí. Pô, e se o Atlético tá dando um banho de bola aí nos adversários que estão vindo na arena, sabe quem que tá dando banho também? Quem? Por lá. A Enerbras. Tá bom. A Enerbras tá dando banho também. Dando banho na concorrência. Empresa 100% paranaense aí ajudando a Atlético TV. Prometi no último programa, se o Atlético vencesse o Fluminense, faria o sorteio. Então, galera, se você compartilhar esse programa, escreva lá quem que você prefere, Matheus Rossetto ou Lúcio Gonçalves. Eu vou escolher a melhor resposta. Eu vou determinar quem vai vencer. Não, brincadeira, a gente vai fazer um sorteio. Não, a gente vai fazer sorteio, brincadeira. Vamos fazer um sorteio então, da duchinha da Enerbras aí. Se eu achar aí que tem aí... vamos fazer o sorteio, mas se eu achar uma frase muito legal, eu dou mais uma. Tá bom, então aí Não sim. esqueça essa aqui tem que ser de modo público no Facebook. Modo público no Facebook, beleza? Enerbras, Atlético TV, tudo a ver. Sábado, 18 horas, na Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense. Vamos tentar ganhar deles? Vamos tentar ganhar. Pelo menos uma, né? Se não é a que mais vale, pelo menos talvez vale alguma coisa pro Atlético, porque uma vitória fora de casa. Nessa sequência que a gente tem, né? Passou o Fluminense, agora Santos, depois os dois Atléticos e o São Paulo, né? Todos, tirando Santos, todos muito abaixo da gente na tabela. Ganhar do Santos fora de casa seria ideal, muito bom mesmo, de verdade. Vou colocar alguns pontos. Ponto número 1, o Santos tem uma baita de uma decisão contra o Barcelona de Guayaquil, né? Então os jogadores já vêm cansados, vieram lá do Equador, se quebraram do Lucas Lima, parece que já se quebrou, não vai poder jogar, voo longo, complicado. Então contra o Atlético acredito que deve ter alguns jogadores poupados, né? É o jogo do ano para eles contra o Barcelona de Guayaquil. Poderia ser a gente, né? Poderia ser nós, mas não é. Então, eles têm o jogo do ano, então com certeza eles devem poupar alguns atletas. O Atlético tem que tentar capitalizar nisso aí, né? Porque para nós é importantíssimo que a gente faça os 3 pontos. Por quê? Porque temos Atlético Goianiense em casa e Atlético Mineiro em casa. Não na sequência inversa, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense em casa. Se nós conseguirmos aquela tão famosa sequência das 4 vitórias que a gente faz, se nós conseguirmos isso, nós colamos no G4, né? Há a possibilidade real disso virar G8. Então o Atlético fica muito encaminhado, claro, tem muito jogo pela frente, mas a gente abre uma gordura ali dentro da zona para Libertadores, e se o Atlético continuar jogando bem, aí a gente só tende a crescer. Isso aí só tende a virar uma motivação aí para o elenco do Atlético e todo mundo aí, que a gente continue indo rumo a Libertadores da América em 2018. 2 coisas, fazer os 3 pontos para tirar os 3 pontos que a gente perdeu do Coxa em casa. E segundo, parar de levar gol de bola parada. Faz favor, Atlético. Isso é de suma importância, cara. Cansamos de tomar esse ano já. É verdade. Tem que tomar cuidado com a velocidade dos caras. Né? Roda um abraço aí, editor maravilhoso. Tem uma história pra contar. Um amigo chamado Luciano, atleticano, ele falou assim: quando meu filho nascer, eu vou dar o nome dele do que fizer o primeiro gol do Atlético em 2017. Vocês sabem quem foi? Primeiro gol do Atlético, Matheus Anjos. Edinaldo. Puta, é verdade, cara. Daí o moleque ficou conhecido como Matheus Edinaldo, a criancinha lá. Então, grafitinho. Grafitinho. Abraço pro Luciano tá e pro Matheus. Sério? Verdade. Putz, abraço pra vocês aí, parabéns pelo filhote aí, Luciano. Vou mandar uns abraços aí pro Lucas, pro Gabriel e pro Matheus, me encontraram em mais um final de semana meio louco aí pela cidade. E também um abraço pros nossos colegas da TV Couto, pro Vinícius Clens, pro Nath Oliveira aí, também estavam em um dos eventos aí. Show de bola aí, foram parceiros demais nossos. Também um beijo pra Dani e pra Luísa, atleticanos aí que estavam com a gente lá na Chopada de Comunicação da PUC. Todo mundo atleticano, todo mundo atleticano, cara. Esse dueto que é maior do Chega, basta! 2 abraços. Abraço número 1, Matheus Anjos. Cara, muito obrigado aí pela humildade que você teve. A gente conversou ali bem rapidinho, cara, na volta ali pra arena, que eu fui no CT do Caju no sábado de manhã.
deu toda a atenção ali, falou com minha mãe, cara, minha mãe ficou com vergonha ali de falar um negocinho, mas ele foi lá, cumprimentou, depois falou ali no Twitter ali comigo, cara, muito obrigado, parabéns pela humildade, continue focado sempre, Piazão, você é bom de bola. Segundo abraço para todo o pessoal ali do CT do Caju, né, que ali do Sócio Furacão, que ajudou todo mundo, fizeram o guia ali com a galera, tava a Nájila, tava a Vanessa, tava todo o pessoal, a Marga também, com a filhinha. Então foi bem legal, cara. Todo um abraço aí pra todos vocês e também pras guias aí do CT do Caju que fizeram um trabalho bacana, beleza? Eu esqueci, tem um abraço pra mandar pro Luan e pro Draco que assistiram o jogo comigo e pros tuiteiros da Baixada, aniversário deles aí na segunda-feira. Parabéns aí, galera. Vida quantos longa. anos? 7? 7 ou 8 anos já. Depois, 7 ou 8, por aí. Mas o parabéns tá dado. Beleza, galera? Isso aí. Até semana que vem. Não esqueça de compartilhar pra concorrer à ducha. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Bom, pessoal, lembrando sempre para você compartilhar o nosso programa, dar like na nossa página do Face e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Visite tradistv.com.br, confira nossos produtos e novidades todo mês para vocês. Apoie quem nos apoia, patrocinadores, páginas parceiras, apoiadores em geral e vem com a gente sempre toda quarta-feira. Tamo junto.